Atualmente, muito se fala sobre a filosofia estoica na internet. E automaticamente, a partir dessa difusão da filosofia estoica, que particularmente eu acho muito positivo, é muito interessante que as pessoas elas acabem abraçando um pensamento filosófico, porque isso pode acabar contribuindo muito para a vida individual de cada um. Só que ao mesmo tempo que essa filosofia ela vem se difundindo, ocorre também de ser difundido mentiras e mitos acerca dela. E nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre 3 mitos que foram construídos acerca da filosofia estoica, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista histórico, que vem sendo muito difundidos por aí e que eu gostaria de quebrar esses mitos, né? Primeiramente, eu vou falar aqui de um mito do ponto de vista mais filosófico. Muita gente acaba falando que a filosofia estoica ela é uma corrente de pensamento que ela auxilia o indivíduo a se tornar apático em relação à sociedade, que ela auxilia o indivíduo a se tornar alguém sem emoções, alguém que não se afeta pela sociedade, alguém fechado em si mesmo. Isso acaba muitas vezes fazendo com que algumas pessoas afirmem até mesmo que a filosofia estoica ela é uma maneira da gente sermos pessoas egoístas, que olha somente pra gente e evita se preocupar com o problema do mundo. Só que na verdade o pensamento estoico ele é justamente ao contrário disso. Se a gente, por exemplo, lê a obra de Marco Aurélio, eu já vou falar um pouco mais sobre Marco Aurélio quando eu abordar o terceiro mito, mas se a gente for olhar as meditações de Marco Aurélio, é claro que Marco Aurélio ele não se considerava filósofo, mas quando a gente lê as meditações, a gente percebe que Marco Aurélio o tempo inteiro se preocupava com a sociedade como um todo. Ele, inclusive, é caracterizado como um pensador cosmopolita, ou seja, ele se preocupava com a totalidade do mundo. Inclusive, ele acreditava que o Império Romano ele era uma espécie de baluarte do que viria a ser um mundo completamente integrado pela égide do Império Romano. Então, o Marco Aurélio ele tinha um pensamento cosmopolita e ele acreditava fielmente que as pessoas deviam se preocupar com a sociedade. Isso era algo completamente vinculado à virtude, ou seja, à virtude de um ser humano. O ser humano ele não deve ser fechado em si mesmo. Ao contrário, ele deve se preocupar com o seu próximo. Ele deve se preocupar com aqueles que estão na mesma sociedade em que ele, no mesmo plano em que ele. Então, o indivíduo, ao contrário do que diz esse mito acerca do estoicismo, ele não deve se fechar em si mesmo, ele não deve ser um indivíduo egoísta, muito pelo contrário, ele deve privilegiar os seus pares, né, aquelas pessoas que estão ao seu redor. O segundo mito que é divulgado acerca do estoicismo, e aqui também é pelo ponto de vista filosófico, né, é que é uma filosofia que auxilia a gente a não sentir emoções, só que isso daí é uma grande mentira, muito pelo contrário, o estoicismo ele privilegia as emoções. O que ele vai nos ensinar é para a gente tentar minimizar e controlar emoções que aparentemente sejam negativas, como a raiva, a inveja. A gente deve tentar ao máximo controlar a animosidade dessas emoções e deve tentar priorizar as emoções positivas, que vão focar no nosso bem-estar e principalmente no bem-estar da sociedade e daqueles que estejam ao nosso redor. Então essa ideia de que o estoicismo, ele ajuda a gente a ser pessoas sem nenhum tipo de emoção é mentira. Existe uma frase típica da filosofia estoica que é que a gente deve deixar de lado as paixões. O Marco Aurélio fala isso, Sêneca fala isso. Só que paixões, no contexto desses escritos antigos da terceira geração do estoicismo, como as meditações de Marco Aurélio, sobre a brevidade da vida de Sêneca, entre outras obras de Sêneca, diversas cartas que ele escreveu, não é paixões no sentido contemporâneo da palavra. É o mesmo vocabulário, o mesmo fato linguístico, só que as significações desse fato linguístico se transformaram completamente desde a antiguidade romana até os dias atuais. Paixões, no sentido estoico, desses escritos estoicos, não é simplesmente essa emoção que a gente conhece hoje em dia. Paixões aqui se articula a vícios, ou seja, são práticas negativas, como comer em excesso, como vício em diversas questões, né? Jogos, entre outras coisas que já eram presentes na antiguidade greco-romana. Então, paixões significa vícios, não é uma paixão no sentido emocional que nós conhecemos hoje. Então, de forma alguma, o estoicismo, ele prega você se isentar, você não deter nenhum tipo de emoção. Simplesmente isso daí não existe, não é contemplado pela filosofia estoica. O próprio Marco Aurélio, ele é conhecido por ter chorado em público após a morte do seu filho. Então, de forma alguma, ele tentou suplantar essas emoções. O que o estoicismo vai nos ensinar é a gente tentar controlar as emoções negativas, tentar controlar principalmente os nossos vícios, privilegiar as nossas virtudes e transformar certas emoções negativas em questões positivas, mas nunca sermos pessoas apáticas e frias. O terceiro mito que eu vou trazer aqui sobre o estoicismo é do ponto de vista biográfico e histórico, é que muita gente tem
Marco Aurélio, né, imperador romano, como um dos principais expoentes da filosofia estoica. E, de fato, os seus livros das Meditações é um livro muito emblemático do ponto de vista filosófico e nos ajuda a entender diversas questões acerca desse pensador. Só que Marco Aurélio em nenhum momento se considerou estoico, muito pelo contrário, né? Durante os seus escritos, a gente não tem nenhum tipo de evidência. Ele admira aqueles que ele realmente considerava filósofos, mas Marco Aurélio não se considerava de forma alguma um filósofo. Então, talvez a gente não possa atribuir a ele esse epiteto de filósofo estoico. E o livro das Meditações, ao contrário de muitas outras obras por aí, como as obras aristotéricas, as obras platônicas, dentre vários outros filósofos, não era um livro cujo objetivo era vir a ser publicado e divulgar a sistematização de pensamento por Marco Aurélio. Muito pelo contrário, Marco Aurélio nunca teve a intenção de publicar esse livro. Isso aí é parte de um debate historiográfico muito complexo, mas atualmente, grande parte dos historiadores e dos linguistas, eles acreditam que a intencionalidade de Marco Aurélio com as meditações era, de fato, exteriorizar seus pensamentos em papel, escrever isso de alguma forma, dialogar com si mesmo, tentar entender a si mesmo, ter isso como um hábito que também contribuía com seu próprio desenvolvimento. Mas ele nunca teve a intenção de publicar esse livro como divulgação filosófica, como divulgação do seu próprio pensamento. E ele nunca se considerou estoico. Ele mesmo acabou afirmando isso de maneira indireta ao longo da sua obra, né? Ele não se considerava um estoico, ele não se considerava, de fato, um filósofo. Então, isso daí também não passa de um mito que a gente divulga por aí. Nós admiramos o pensamento de Marco Aurélio, mas de maneira alguma ele era um filósofo nos moldes que conhecemos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque dessa forma você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, tranquilo? E também não se esqueça de conferir esses outros 2 vídeos que eu vou deixar na tela final, que eu tenho certeza que você vai curtir. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.